Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. E há quanto tempo, né? Quanto tempo eu não gravo vídeo? Aí antes de vocês perguntam do cabelo, eu vou fazer uns vídeos posteriores explicando por que aconteceu, mas não cabe aqui o que aconteceu, porque enfim, não cabe. Aqui nesse vídeo, como vocês viram no título, eu nem sei que título eu vou pôr, mas eu vou colocar um título que discerne com o conteúdo do vídeo. Eu vou explicar sobre o pecado original, que é o pecado progenitor, que enfim deu a vida várias, vamos dizer assim, várias criaturas que podem entrar para a salvação, colocando-se assim, porque, explicando, vou pegar aqui o que eu escrevi, que eu tirei do Google, mas eu coloquei algumas partes que não estavam no Google por causa da minha, enfim, por causa da espiritualidade, da minha iluminação, que são os chamados Prajapatis, que na mitologia hindu refere-se a uma classe de semideuses, isso não está no Google, que são seres associados à criação e à geração de criaturas semidivinas. Eles são frequentemente descritos como senhor das criaturas, ou, um termo melhor, mais apropriado, progenitores. O que são esses progenitores, Alessandro? O que são? Esses progenitores são basicamente, é o que diz no budismo, o Devapurtamara, os filhos dos deuses. O que são esses deuses? Esses deuses são anjos caídos. Por exemplo, vamos em partes. O que são esses deuses? O que são exatamente deuses? Deuses, para mim, e também vale para o discernimento dessas questões, com o tempo eu vou pegando mais o jeito de fazer os vídeos, porque faz tempo que eu não faço. Esses progenitores, eles basicamente, fumar um cigarro, eles deram a progenição de outras criaturas, que são, como eles são deuses, é só usar lógica. Essas outras criaturas são semidivinas, são semideuses. Ou seja, esses Prajapati que eu falei, eles são seres que são filhos de anjos caídos. Porém, tem uma questão muito interessante, que é uma questão do Machia, né? Enfim, do verbo, que diz na Bíblia, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, portanto, um Deus. Então, tudo dá a dizer que, como ele veio ao mundo, ele não veio ao mundo, não se prendam a esses termos hoje em dia, que só focam na leitura e não na interpretação nem discernimento através de outras religiões. Isso está errado, espera. Não se prendam a espiritualidade rasa. Sempre questione por que ele veio ao mundo. Até foi dito a Nicodemos, ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Ou seja, se ele veio ao mundo não condenar o mundo, tem algumas interpretações que somente eu sei, e até tenho que tomar cuidado para não revelar certas coisas, para não perder a graça, né? Ele veio ao mundo através de uma geração, e uma geração é uma progenição, ou seja, o sexo, que primeiro gera a forma, as percepções, as sensações, as formações mentais e a consciência. Aí se forma o eu, que segundo eu sei, é quando as ondas cerebrais são formadas, enquanto o espírito e a alma entram no embrião. Assim é gerado o que chamamos de vida, porque quando as ondas cerebrais iniciam, elas iniciam a vida. Quando as ondas cerebrais se cessam, se dá a morte. É assim que é no hospital. É assim que se dá no hospital. Ou seja, isso explica muita coisa
E tem muito tempo de vídeo, eu vou explicar já aqui, mas nos próximos vídeos eu pretendo trazer até versículos bíblicos para dar fundamento a isso que eu estou dizendo. O que exatamente é o sexo para vocês? Para mim, e essa é a visão, o sexo não veio digamos assim, dos seres puros, dos seres que não abandonaram o terceiro céu. O sexo ele veio dos demônios, dos anjos caídos. E eles que deram essa progenição a esses semideuses que é falado como sendo Prashapatis, que são 10. Tem os escritores falando que tem mais, mas eu já analisei, e pode ter certeza, eu já analisei. São 10. Ou seja, todos esses seres tiveram a progenição. E tem até um versículo falando que quando os filhos de Deus, porque para mim eu interpreto esse versículo, sim, é isso mesmo, os filhos de Deus são exatamente os filhos do Verbo. Isso você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar através da interpretação espiritual do conhecimento direto. Você vai interpretar. É o que está acontecendo. E através desses filhos, que eu já disse no início do vídeo, esses seres semidivinos, eles conseguem sim ter a salvação. O que é a salvação? A salvação é estar os nomes desde a eternidade, antes de serem formados segundo o céu, serem salvos. Os nomes deles já estão lá. Ou seja, eles não são condenados por serem progenição de anjos caídos. Eles não são, porque pensando desse lado, até faz sentido. Quero ver. Não. Aí não, porque esses seres são semidivinos, como disse. O próprio Verbo, ele era Deus, porque todas as coisas foram criadas através dele. E sendo essas coisas criadas através dele, essas coisas, até mesmo o conceito do Criador, que é o próprio Deus, foi feito através dele. Por isso que ele era Deus. E não vou esconder, ele era, e agora ele é. Tá vendo como funcionou? Ou seja, tudo que tem causa funcionabilidade é o que é o certo. Na verdade, é o que funciona. Enfim, a interpretação do que é certo e o que é errado cabe a nós. Não quero fazer nenhum jogo para ninguém. Só estou aqui para esclarecer a verdade. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para pessoas verdadeiras que estão realmente dispostas a entender a espiritualidade sem confusões, sem achismos. E, enfim, eu acho que eu vou fazer esse vídeo em parte só para dar aquele engajamento para mim, porque tem um canal muito bom que eu estou vendo no YouTube, que antigamente, quando eu não entendia de nada dessas coisas, ia pelas opiniões dos outros, o achismo dos outros, na verdade, que não são opiniões bem formadas, eu achava tudo, né? Tem pessoa que acha tudo. Não pode achar tudo, tem que ter certeza do que diz. Tem que ter certeza do que diz, porque quem é com compromisso com a verdade não se importa e às vezes em errar em alguma interpretação, porque pode se corrigir. Mas alguém que não tem isso, não consegue. É o erro sobre o erro, não faz sentido. Às vezes, se você errar alguma coisa, você pode, enfim, corrigir com outra interpretação, que depois gera discernimento, e aí sim, entendimento da verdade. Porque quem é compromissado com a verdade, aparentemente, é o que dizem, né? É o que está no rolo da vida. Mas nem todos vão herdar o reino do milênio. Somente aqueles que passarão pela grande tribulação. Esses sim herdarão o reino do milênio. Mas essa é a questão que ainda está em aberto. Mas enfim, é isso. Deus vazando, Vairocana.
e tchau!